Olá, meus amigos, que Jesus a todos abençoe e fortaleça, mantendo em sua paz. Vamos elevar principalmente agora, nesse momento inicial, os nossos pensamentos a Jesus em prece, rogando ao Divino Mestre que possa nos abençoar, nos fortalecer, reequilibrar intimamente, que as reflexões possam oferecer a compreensão que tanto precisamos para a nossa vida, o repensar na nossa caminhada, o fortalecimento da nossa fé e que, junto com a espiritualidade superior, nos unamos cada vez mais ao Cristo, vivendo na terra como devem viver os homens de bem. Guarda no Senhor os nossos lares, os nossos entes queridos, e seja sua paz sempre em nossos corações. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier através do Espírito Emmanuel, capítulo 34, Não Basta Ver, do Evangelho de Lucas, 18:43. E logo viu e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Comentários do benfeitor. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre, diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos às bênçãos do Mestre, a bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana. E de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos do mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira, que o obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-o, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Muito bem, meus amigos, ele nos traz, Emmanuel, essa passagem recordando o cego de Jericó, que após a obtenção da cura, é tocado e, seguindo a Jesus, renova a sua existência, servindo inclusive de exemplo para os demais. Essa cegueira pode ser comparada à dor que muitas vezes nós enfrentamos, mas cuja origem
ainda não compreendemos. Sofremos e não conseguimos obter a luz a partir daquele sofrimento. Como que tateando, vamos caminhando passo a passo, mas em meio às dores, às desilusões causadas pelas dores, muitas vezes revoltas, sem o entendimento. A presença de Jesus e a cura que ele promove é o nosso abrir de olhos. É passar a enxergar as leis espirituais atuando na nossa vida. É a saúde reintegrada. É a luz novamente aos nossos olhos. E a partir daí, indo além, a exemplificação, o estar lado a lado com Jesus nos nossos dias. Não mais caminhar distante da verdade, dos princípios que já sabemos que são corretos, dando testemunho no nosso dia a dia, nas pequeninas coisas. Porque simplesmente seguir, sem se transformar, não adianta. Pode ser um rótulo, pode ser apenas por protocolo. E o mais importante é sermos tocados em nossa intimidade. Sem sombra de dúvidas, o homem velho fala alto, os traços ainda presentes dos tormentos nos testam. Sofremos tentações, tropeços e quedas. Mas, se estivermos caminhando com Jesus, nos levantamos. Procuramos analisar a pedra que tropeçamos, onde estava, por que caímos, e nos propomos a não mais tropeçar. O nosso intuito é de mudança efetiva. A nossa proposta é de modificação. E esse exemplo é tão vivo que marca aqueles que estão à nossa volta. Lembremos de uma pessoa que, evangelizada, nos marcou nessa vida. Lembremos alguém que construiu uma virtude, por exemplo, a paciência, a simplicidade, a coragem, a perseverança, o perdão. Como se torna um referencial para nós. Esses se assemelham ao povo que via o cego de Jericó renovado e dava louvores. Porque uma virtude, ela fala alto por si mesma. E esse exemplo que temos na nossa vida, via de regra, é algo que nos falta. Então Deus coloca perto de nós alguém com uma virtude que nós não temos, para ser um certo parâmetro. E assim, tendo determinados professores, caminharmos com maior segurança. Sem sombra de dúvida, no entanto, essa condição de seguir o Cristo exige muito esforço, muita dedicação, muito empenho, pela constância que nos pede. Somos espíritos ainda de muitos altos e baixos, de estarmos animados e desanimados, encorajados ou surpreendidos no desânimo, pacientes, demasiadamente impacientes, de tal modo que essa constância
que é fruto do esforço e da vontade, tem que estar mais presente. O que nos falta para alcançar esse nível de um bom discípulo? As dificuldades que nos batem à porta são as provas e os testes necessários para a nossa avaliação, para identificarmos quanto deste conteúdo nós já assimilamos, quanto ainda não nos falta nessa caminhada. A vida na Terra, nesse momento, é de fundamental importância. Nesse momento da humanidade, onde muitos valores parecem distorcidos, não esqueçamos que nós somos o sal da terra, justamente para dar o sabor do Evangelho no trato diário e preservarmos, já que essa é uma das funções do sal, mantermos a pureza e a luz do Evangelho através da prática. Então, meus amigos, me chama muita atenção o dizer de Emmanuel, onde raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, as dádivas, a graça, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Me chama a atenção porque o que é procurar o Cristo? Será que basta um título de ser cristão para que estejamos à procura dele? O que nos falta para encontrá-lo? Se já o encontramos, quais foram as benesses, os benefícios desse encontro que resultaram em mudanças íntimas em nós para melhor? E o que nos falta para seguir os passos? Quantos não foram convidados a seguir-lhe os passos? O jovem rico, se recordam? Vem hoje. Senhor, mas permita antes participar dos torneios em Cesareia de Filipe. Vem hoje. Uma coisa te falta. Vende os bens, doa aos pobres. Vem e me siga. Um dia, vem hoje. E ele não foi. Esse hoje é a questão da nossa urgência. O pedido ao senador Publio Lentulus, no livro Há 2000 anos, quando naquela noite o senador, preocupado com sua filha, Flávia, Ranceniana, deixando-a em casa com sua esposa Lívia, sai, encontra-se com Jesus. E Jesus faz o convite para ele. E ele diz posteriormente que a vontade era ajoelhar-se nos pés do Cristo, banhado em lágrimas, renunciar ao mundo e segui-lo. Mas, afirma Emmanuel, o orgulho do senador não permitiu. Ou hoje, ou os milênios, disse Jesus. E Emmanuel responde, o senador preferiu, optou pelos milênios. Vamos aproveitar o hoje, o agora, e fazer a transformação que tanto precisamos. Não amanhã. O ontem já foi. Agora. Que Jesus nos ampare nessa oportunidade redentora. E elevando o nosso coração a Ele, vamos pedir, ilumine a nossa água, Senhor, colocando nela os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar e equilíbrio. Ilumina
os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos lares, os nossos entes queridos. Envolve aqueles que estão nos hospitais, internados, nas clínicas variadas, nos lares de idosos, nos orfanatos, nas creches, nas ruas, aqueles que estão com pensamento obsessivo no suicídio, no aborto. Ilumina suas mentes. Guarda o nosso Brasil para que os valores morais vençam sempre. E fortalece-nos para que sejamos exemplos vivos, seus servidores fiéis. Muito obrigado, Senhor, que a tua paz se faça entre nós hoje e sempre, morando, residindo em todo o nosso ser. Graças a Deus.